Olá, amigos e amigas. Eu tô aqui para compartilhar com vocês os meus estudos do tarô. No caso, eu vou fazer diariamente, sempre que possível, o estudo da carta do dia. Então, depois eu vou me aprofundar um pouco mais e dar noções de estrutura pro tarô, mas por enquanto eu quero apenas compartilhar o conhecimento, o estudo diário mesmo, com aqueles amigos que já acabo tendo que repetir para todos eles sobre cada carta. Então eu vou dar a explanação geral da carta, o significado, e posteriormente, para quem desejar se aprofundar, eu vou dar maiores descrições. Aqui eu tenho 4 tarôs, né? O que eu usei para tirar do dia foi o tarô do Osho. E aqui nós temos o tarô mitológico, o do Aleister Crowley e o tarô dourado. Então, fora esses 4 que eu estou mostrando, existe também alguns outros tarôs tradicionais. Nesse livro a gente tem uma carta do Lependo, que chama, que é o pendurado, a carta do dia, o enforcado, que ela é uma carta que fala de sacrifício, parada, de uma atitude que você sente que você não tem escolha diante das opções que você tem à mão. Também, segundo esse livro do Alejandro Jodorowsky, para quem tiver interesse, é esse aqui, ó, O Caminho do Tarô, certo? Então, você pode depois preferir maiores aprofundadas aí no tema. Mas segundo ele fala também de doação de si mesmo. Também fala que é uma carta de gestação, feto, meditação, de espera, de demora, suspensão ou repouso. Então, eu vou dar uma pequena explanação o que diz cada livrinho específico dessas cartas, que é o que eu uso para estudo. E depois eu agradeço se quiser acrescentar, falar algo a mais, tecer algum comentário sobre cada um dos baralhos ou sobre o significado da carta em geral. Eu vou começar por essa carta da Nova Visão. Nova Visão no tarô do Osho. Certo? Eu tenho também esse livro, o tarô, curso de tarô para uso terapêutico, que ele já faz um paralelo dos baralhos, tanto na visão do Osho quanto do Crowley e de alguns outros tarôs tradicionais, como esse de Marcelli, certo? Então vamos aqui para a descrição da carta do enforcado da Nova Visão no tarô do Osho. Bem, a descrição ele diz: a figura dessa carta está nascendo de novo, emergindo de suas raízes presas à terra, criando asas para voar em direção ao ilimitado. As formas geométricas em volta do seu corpo mostram as muitas dimensões da vida que estão simultaneamente a seu alcance. O quadrado representa a parte física, o que está manifesto, o conhecido. O círculo representa o não manifesto, o espírito, o espaço puro. E o triângulo simboliza a natureza trina do universo, o manifesto, o não manifesto e o ser humano que contém ambos. Você está tendo agora uma oportunidade de enxergar a vida em todas suas dimensões, das suas profundezas às alturas. Elas existem lado a lado, e quando descobrimos pela experiência que o escuro e o difícil são tão necessários quanto o claro e o fácil, passamos a ter uma perspectiva muito diferente do mundo, ao deixarmos que todas as cores da vida penetrem em nós, tornando-nos mais integrados. Então essa é a descrição da carta. Quanto à interpretação, quando ela sai para uma tiragem, diz que a nova visão, quando você se abre para o Supremo, imediatamente ele se derrama dentro de você. Você já não é mais um ser humano comum. Você transcendeu. Seu insight transformou-se no insight da existência como um todo. Agora você não é mais
um ser à parte, você encontrou as suas raízes. Não sendo assim, o que é mais comum, as pessoas vão vivendo sem raízes, sem saber de onde o seu coração continua recebendo energia, sem saber quem continua respirando em seu interior, sem conhecer a seiva da vida que está circulando dentro delas. Não se trata do corpo e não se trata da mente. É alguma coisa transcendental a todas as dualidades, que denomina Bhagavan. O Bhagavan das 10 direções. O seu ser interior, quando se abre, vivencia inicialmente 2 direções, a altura e a profundidade. Depois, devagarinho, à medida que vai acostumando com essa situação, você começa a olhar em volta, estendendo-se em todas as outras 8 direções. Quando você alcançar o ponto em que a sua altura e a profundidade se encontram, então você poderá olhar em volta para a própria circunferência do universo. A partir desse momento, a sua consciência começará a desdobrar-se em todas as 10 direções, mas o caminho terá sido só um. Então essa é a descrição do tarô do Osho. Vamos ver aqui no tarô mitológico qual é a descrição que ele dá dessa carta, né? Porque tarô é simbológico, além de intuitivo, né? Então, o que ele diz aqui? A carta do enforcado retrata um homem maduro, de cabelos e barbas castanhos. Apesar de estar acorrentado, em posição invertida, quase nu à beira de um precipício, ele ainda mantém uma expressão serena em seu rosto. Atrás dele apresenta-se um cenário obscuro de rochas escarpadas, enquanto o sol do crepúsculo reflete um brilho sanguíneo em seu corpo e ilumina sua cabeça. Acima dele, uma águia se aproxima. Então, o crepúsculo do sol sugere o decrescente brilho da consciência e da vontade. E essa posição que esse Deus aparece, que é Prometeu, implica que a cabeça, a mente racional, não está mais no controle. Tal como o crepúsculo, o crepúsculo do sol, a imagem simboliza a descida do espírito na escuridão do inconsciente. O fígado, que no mito foi atacado pela águia de Zeus, era associado ao espírito e à esperança. O tormento de Prometeu é a imagem da perda de fé, que no ensino místico é a chamada noite obscura da alma, na qual somente é possível esperar, sem uma confiante visão de como tudo irá terminar. Então, ele dá, no tarô mitológico, ele dá toda a história da mitologia desse deus, né? E depois começa a dizer como isso poderia ser interpretado, né? Numa tiragem. Então ele fala assim, que algumas pessoas não conseguem se adaptar e continuam agarradas ao passado, né? E outras se tornam amargas e ficam culpando a vida, Deus, a sociedade ou qualquer outra pessoa pelos seus problemas. No caso, o Deus possui a percepção necessária para compreender que essas mudanças podem ser úteis, né? No desenrolar de um padrão interno que ainda não está muito claro. No caso, ele representa uma atitude de submissão voluntária para com aquele centro misterioso cujos padrões dependem dos giros da roda da fortuna. Então, nessa carta, Prometeu, o enforcado, implica na aceitação da espera na escuridão. Ele está suspenso, torturado pela ansiedade e pelo medo de seu sacrifício ter sido em vão. No entanto, ele tem uma expressão serena, né? A tortura ele transforma esse Deus. Ele abre mão do controle para que um novo e maior sentido de vida possa emergir. No caso, na mitologia, Prometeu criou o homem. E com isso, pode-se dizer que ele mesmo também fosse uma espécie de espírito visionário dentro de nós que enxerga maiores possibilidades e está disposto a abandonar tudo o que anteriormente mantínhamos como sagrado
para conseguir essa consciência maior. Então é uma carta que fala de sacrifício, de confiança, mas que fala que o preço das nossas defesas e a realização dessa jornada na solidão e na dúvida parecem necessárias para que tudo que nos sustenta tenha um sentido real, quando não pudermos mais nos sustentar. É isso que algumas religiões das nossas experiências da vida. A carta do enforcado é um desabrochar natural da roda da fortuna. Implica a disposição em confiar naquele outro que sabe o que pode ser necessário e correto para o nosso desenvolvimento. Então, no sentido divinatório, quando ela aparece numa jogada, ele prevê a necessidade de um sacrifício voluntário com um propósito de adquirir algo maior. Esse pode ser o sacrifício de algo externo, que anteriormente proporcionou segurança, na esperança de que algum potencial possa ter espaço para o seu desenvolvimento. Pode ser o sacrifício de uma atitude preferida, como a superioridade intelectual ou o ódio inesquecível, ou então uma busca insistente por uma fantasia inatingível. Dessa forma, ele responde ao desafio do giro dessa roda com a disposição em colocar sua confiança nas tramas do invisível, do inconsciente, e aguarda muitas vezes na esperança por uma vida melhor. Então, a gente vê aí o aspecto dessa com o Deus prometeu. Vamos ver essa que é mais breve, a carta do enforcado no tarô dourado. E eu gostaria de dizer que também ela aparece como o pendurado, como o afogado, e tem relação também com o elemento da água, que depois eu vou ler no livro do curso de tarô e seu uso terapêutico. Então, no tarô dourado, ele já diz o seguinte, a descrição da carta: um homem suspenso por uma perna e outra forma um ângulo com o joelho, numa espécie de triângulo. A expressão é de calma e paz. Ele não demonstra sofrimento ou angústia. Podemos ver que esse homem se libertaria facilmente das correntes que o prendem pelo tornozelo, caso desejasse, e por isso sua posição parece fruto de uma escolha. Essa carta costuma ser comparada à história do deus Odin, que se pendurou na árvore da vida por 9 dias e que, como resultado, atingiu em muitas culturas diferentes, inclusive nas culturas nativas norte-americanas e nas religiões orientais, era comum que as pessoas se pusessem voluntariamente em situações difíceis, jejuando ou sofrendo algum tipo de privação física, a fim de atingir uma percepção espiritual mais profunda e a iluminação. Então, essa carta, comumente ela aparece, né, com esse joelho dobrado. Depois eu vou ler aqui no livro do Jodorowsky, que ele faz uma alusão à perna cruzada também na carta do imperador, tendo a diferença que o imperador, ele cruza pela frente, o que ele tem o ímpeto de tomar atitudes, né, de estar já tomando essa iniciativa, enquanto o enforcado cruza a perna por trás. Depois eu vou ler pra vocês. Então, quanto à interpretação da carta, ela diz: a vida pode dar a impressão de estar num período de suspensão, mas esse oferece a oportunidade de abordar as questões sobre uma perspectiva diferente e nova, que trata uma solução possível graças a um entendimento maior. Essa carta pode indicar autossacrifício, às vezes precisamos abrir mão de alguma coisa no curto prazo para obter algo considerado mais benéfico a longo prazo. Podemos representar uma gratificação adiada, que também é uma forma de autossacrifício. A carta do enforcado, apesar de sua aparência, não deve ser temida. Lembre-se, a figura está numa posição voluntária. Então, aqui, no livro do Jodorowsky, ele diz... Cadê? Perdão. Ele diz que o arcano 12, que
dos arcanos maiores, né? O enforcado corresponde ao segundo grau da segunda decimal, equivalente à papisa na primeira série. Assim como ela, ele indica um estado de acumulação, de parada e de reclusão. Como a papisa, ele se afasta do mundo dos humanos, ao qual ele só está ligado pela corda e o prende entre as duas árvores que o sustentam. Isso nessa imagem aqui da carta do tarô de Marseille, né? Vocês podem ver aqui. Ele está suspenso por duas árvores, né? Todos os números farão uma descida em direção à força original nos abismos do inconsciente. O enforcado obedece a essa atração para baixo e, por sua natureza acumulativa, o 2, ele exprime uma interrupção total, suspenso de cabeça para baixo, os cabelos caídos em direção às profundezas, como que para se enraizar. Ele fala também na questão do símbolo, a papisa, ela incuba. Se a papisa incuba, o enforcado é incubado. Ele entra em uma gestação para fazer nascer o novo. Nós encontramos aqui o simbolismo do ovo, presente no arcano 2. Se a papisa é mãe, o enforcado é filho. Podemos imaginar o enforcado em gestação no ovo do arcano 2, suspenso entre o céu e a terra. Ele espera para nascer. A posição das pernas lembra as do imperador, uma estendida, a outra dobrada, mas o cruzamento das pernas do imperador é dinâmico, uma perna adiante da outra, prestes a passar a ação. O enforcado, ao contrário, dobra a perna para trás da outra, para melhor se imobilizar. Assim, também suas mãos, símbolo da capacidade de agir, estão cruzadas nas costas. Ele nada faz, ele nada escolhe. Isso no caso do tarô de Marseille, né? E ele também faz uma alusão à simbologia dos 10 botões que ele tem na sua roupa, que pode ter a ver com a sefirote da árvore da vida. Isso aí é um estudo mais aprofundado, que também ele fala aqui no tarô seu uso quântico ou seu uso terapêutico. Vocês veem aqui que ele dá o caminho da árvore da vida. Ele dá correspondente nos tarôs do Osho, dos tarôs tradicionais, do Crowley de Marseille, do Waite. A gente fala também das letras hebraicas, né? Que no caso é Mem, que representa a água. Então eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, só pra gente encerrar esse estudo que não ficar tão comprido. Segundo Crowley, essa carta se chamava o Afogado antes de receber seu título atual, o Pendurado. Assim, seria mais óbvia a sua relação com o elemento água. Com frequência ele aparece como o enforcado, mas é estranho porque ele não tá pendurado pelo pescoço, né? Destacando um aspecto parcial de seu significado no tarô egípcio, ele aparece como um apostolado. Os cabalistas o chamam o espírito das águas poderosas. O seu número é 12, que é a manifestação da trindade do espírito nas 4 esquinas do horizonte e nos 4 mundos cabalísticos, passando-se a ideia da realização final, de conclusão concreta. Vivemos em um mundo estruturado, espaço-temporalmente, acima desse número. Aí ele faz a alusão entre os 12 meses do ano, das 12 constelações do zodíaco, sendo 3 vezes 4, né, que é como se expressa a manifestação do espírito no mundo da matéria, transmitindo a ideia da realização final, da conclusão concreta, né? E por aí vai. E também a questão da multiplicação dos quatro qualidades dos signos, cardial, fixo e imutável. E ele fala também da letra hebraica, Mem. Ele fala que é a segunda letra mãe, né, que é atribuída ao pendurado. Ela é azul e seu valor numérico é 40 ou 600. Né? Se tiver no final da palavra e se corresponde com a letra M no nosso alfabeto, ela significa água ou mares. Simbologicamente, representa a mulher, a mãe
Aqui tem as observações, aqui o caminho da árvore na vida, a atribuição astrológica do elemento água, Netuno, planeta e por aí vai. Então, gente, esse, assim, é muita coisa para estudar. Ele é bem completo, ele também fala da relação com os signos de peixes. Quem tiver maior interesse é dar uma pausa aí, certo? E se aprofundar nisso. Não mostrei antes, com detalhes, a carta do afogado, do pendurado no Crowley, no tarô do Aleister Crowley. E é isso. Espero que possa contribuir ou essa carta aparecer numa jogada pra gente, ela seja clarificada. Gratidão pela visualização, por nos acompanhar nesses estudos. Namastê e que esteja com nós.